Queridos e amados irmãos, amigos internautas e aqueles que nos estão se sintonizando pelas primeiras vezes na nossa amada Igreja Apostólica. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Como o nosso profeta Rei Davi disse: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o tabernáculo do nosso Deus, do nosso Pai, Jesus, Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. E todos os santos da corte celestial. Hoje, quinta-feira santa, aonde Jesus Cristo, nosso amado Mestre, o Príncipe da Vida, o Príncipe da Paz, instituiu a Santa Comunhão. Também foi traído e começou assim o seu julgamento injusto. Hoje e amanhã vamos relembrar esse período em que o nosso amado Mestre Jesus sofreu. E que nós possamos fazer uma reflexão de nossas vidas. Porque o mundo precisa de nós nos dias atuais. Mas antes propriamente de eu dar início à reunião, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aquela mesma paz que Ele, Jesus, Príncipe da Vida, Príncipe da Paz, disse: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. E que todos nós possamos estar aqui com o único intuito de fortalecer sua fé. Porque teremos muitas lutas e seremos vitoriosos. Eu convido todos os irmãos a ficarem em pé para darmos início à nossa reunião de oração especial, cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Sentido de reverência ao nosso Deus e aos nossos santos, oremos. Glorioso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, Divino Espírito Santo, amado Mestre Jesus, Príncipe da Vida, Príncipe da Paz, querida Mãe Virgem Maria, Santa e querida Avó Rosa, querido Supremo Pastor Santo Irmão Aldo, santos e anjos da corte celestial. Aqui estamos nesta noite mais uma vez reunidos e agradecidos pela vida e por tudo que nós recebemos na nossa igreja. Pedimos que ao relembrarmos nessa Semana Santa o sofrimento de Jesus, mas a sua vitória, que logo mais também comemoraremos na Santa Comunhão, que possamos fazer reflexão de nossas vidas, porque teremos muitas lutas a enfrentar, teremos muitos obstáculos, mas com o imenso amor do Senhor Deus, nós seremos vitoriosos. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos: abençoe a nossa reunião, abençoe todas as nossas reuniões da amada Igreja Apostólica que darão sequência nessa noite, que possamos estar ligados como um só rebanho, um só pastor, uma família só. E agradecemos por essa oportunidade e pedimos, cada vez mais, nos dê ânimo, fé e coragem. E ao relembrar todo o sacrifício de Jesus, possamos ser fortes, como nós cantamos no hino de número 1, a igreja forte que não tem meu mal, para que possamos vencer todas as espadelas do inimigo de nossas almas. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso e seu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso amado Mestre, o Príncipe da Vida, Príncipe da Paz, da nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, Supremo Pastor Santo Irmão Aldo,
santos e anjos da corte celestial em seus nomes. Declaro iniciada a nossa reunião de oração para a honra e glória de todo o reino dos céus aqui na terra. Amém. Cantemos o hino do nosso cenário de número 82, ó Espírito Santo de Deus. Yeah.
apostólicos, vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus nosso Senhor, do seu martírio, de sua grande paixão, pela crucificação que no Calvário suportou. Jesus foi preso pela lei da falsidade, nada devia nosso mestre Salvador, e o tribunal da calúnia e da mentira, sem piedade, condenou nosso Senhor. Para nos dar a vida e a salvação, nosso Senhor humildemente padeceu, verteu seu sangue pendurado numa cruz, mas pelo poder de Deus a negra morte ele venceu. E da coroa que lutou para ganhar.
seu sangue verteu, inocente ele sofreu para me dar a salvação. A minha vida eu quero consagrar e dedicar a Jesus o meu louvor. Com minha voz ungida pelo céu, eu quero proclamar e ao mundo publicar as boas novas do Senhor. Crucificaram meu Jesus como se fosse um perverso malfeitor, e o seu curso tão meigo ensanguentaram. Tudo isso ele sofreu, se o mestre padeceu para me dar do seu amor, não suportando o martírio na cruz, que foi tão grande, o meu mestre tombou e colocaram numa sepultura nova. Mas ao terceiro dia, como havia prometido, meu Jesus ressuscitou. Jesus sofreu, sim, padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas por mim. Jesus subiu com toda a glória e com grande resplendor, porque vencido foi o império da morte, mas Jesus vitorioso, nosso Rei tão poderoso, é o grande vencedor. A sua voz continua a clamar nesta igreja pela sua pregação, pois a morte não a pôde sufocar. Jesus aqui está e ainda hoje pode dar a vida eterna e a salvação. Jesus sofreu, padeceu, o meu Senhor, lá na cruz.
ao meu Jesus, meu eterno Salvador, porque nas horas que me ponho a orar, Jesus vem me confortar, com seu poder me abençoar, e assim feliz eu vivo então. Jesus sofreu, padeceu, o meu Senhor, lá na cruz, mas nem assim. Estrela aparecia no firmamento, pastores em vigília, maravilhado com o que acontecia. Significaria
mistério se desfalecia. Um coro de anjos no céu aparecia, cantando a boa nova que ela trazia. Era o Messias que a terra nascia. Jesus Salvador, Queridos e amados irmãos, amigo internauta, agora iniciaremos a nossa mensagem de início da Semana Santa, né? Quinta-feira Santa.
uma mensagem que nos faremos meditar a instituição da Santa Comunhão. Iremos dar início ao martírio de Jesus Cristo. Semana Santa, Quinta-feira Santa. Nessa Semana Santa, somos convidados a recordarmos os acontecimentos mais marcantes da fé cristã, que transformaram para sempre a história de toda a humanidade. Há mais de 2000 anos, nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante esses dias, viveu seus últimos momentos com os discípulos. Instituiu o sacramento da Santa Ceia, foi entregue às autoridades, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Esses fatos permanecem centrais para a nossa fé, pois revela a missão gloriosa de Cristo como Salvador, trazendo a redenção e a esperança a toda a humanidade. Quinta-feira Santa ocupa um lugar especial dentro da Semana Santa. É um dia marcado por profundos significados espirituais, que nos convida à meditação e à renovação da fé. Neste dia, recordamos o amor e a humildade de Jesus, que, antes de sua paixão, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos, gesto que, à primeira vista, poderia parecer simples, mas que carrega uma poderosa lição. A verdadeira liderança está em servir. Ao concluir, Jesus dirigiu-se a eles dizendo: compreendem o que vos fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Assim sendo, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os seus pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Com isso, ensinou que o caminho do discípulo é o caminho da humildade e do serviço ao próximo. Em seguida, durante a ceia, tomou o pão. Jesus deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Em seguida, de modo similar, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por meio dessas palavras, Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, também chamado de Santa Comunhão, que até hoje nos fortalece na fé e nos lembra do sacrifício de Cristo por cada um de nós. Suas palavras ecoam até hoje, convidando-nos à comunhão com Deus e com os irmãos, a renovação da fé e a gratidão pelo sacrifício feito em nosso favor, que nos trouxe a vida eterna. Ainda durante a ceia, Jesus foi tomado por profunda angústia e fez o anúncio: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Ao ouvirem isso, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: sou eu, Senhor? Jesus indicou que o traidor era alguém próximo, afirmando: aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Judas Iscariotes então deixou o local para consumar seu plano, pois havia combinado
previamente com os chefes dos sacerdotes, entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ao término da ceia, entoaram um hino dirigindo-se ao jardim do Getsemane, onde Jesus orou intensamente, preparando-se para a missão que cumpriria na cruz. Ali, demonstrou sua plena entrega à vontade do Pai, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela a profundidade do amor de Cristo, que não hesitou em entregar-se para que pudéssemos ter vida e a esperança. Judas, acompanhado de guardas, chegou ao jardim para prender Jesus. Aproximando-se, saudou o mestre com um beijo. E Jesus o questionou: Judas, com beijos estás traindo o Filho de Deus? Os discípulos inicialmente tentaram resistir, mas acabaram fugindo e deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado ao sumo sacerdote para ser julgado. Durante aquela noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus, buscando razões para condená-lo. O sumo sacerdote perguntou: Não vais responder às acusações que fazem contra ti? No entanto, Jesus manteve-se em silêncio. O sacerdote então ordenou: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Ao que Jesus respondeu: Tu o disseste. Contudo, digo-vos que chegará o dia em que verão o Filho de Deus sentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Com essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e declarou: Blasfemou! Por que necessitam mais de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Assim, eles maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Acusando de blasfêmia, foi condenado à morte, não por crimes reais, mas pela inveja e pelo temor de sua presença e que despertava. O julgamento de Jesus foi premiado por irregularidades e injustiças, mas ele permaneceu firme, consciente de que estava cumprindo a missão que lhe fora confiado pelo nosso Pai. A Quinta-feira Santa, portanto, nos chama a renovação espiritual. É um dia para meditarmos sobre o amor de Cristo, que se entregou por cada um de nós, sobre a humildade do serviço, exemplificada na lava-pés, e sobre a fidelidade à nova aliança, selado na Santa Ceia. É também um convite à oração e à gratidão, para que possamos seguir os passos de Jesus com fé, humildade e amor ao próximo. Que esta Quinta-feira Santa seja para todos nós um momento de profunda reflexão. Que possamos, ao recordar os gestos e palavras de Cristo, fortalecer nossa fé e nosso compromisso de vivermos como os discípulos fiéis, servindo uns aos outros com amor e humildade. Que o exemplo de Jesus inspire nossas atitudes e nos conduza a uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Que o Senhor nos conceda a graça para vivermos essa Semana Santa com os corações sinceros, lembrando que a verdadeira grandeza está em servir, e que a verdadeira vida
está em Cristo, que se entregou por cada um de nós. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, existe entre nós, ainda hoje, que não entendeu o sacrifício de Jesus. Tem pessoas, inclusive no nosso hall, que não entendeu as suas promessas. Primeiramente, o amor de Deus. Porque quando o primeiro casal errou, Deus, com infinito amor, nos prometeu a vida novamente. Muitos santos profetas tiveram a visão de ver e escrever a vinda do Messias, do Salvador, com fé, com gratidão. E muitas vezes, queridos irmãos, alguns entre nós, nos dias atuais, acaba crucificando Jesus Cristo pela terceira vez, porque Ele foi crucificado, prometeu ao Consolador, que veio, e pela terceira vez, condena-o, agindo como Judas Iscariotes. Esquecem que há 2000 anos, vamos dizer 2000 anos, porque nós estamos em 2026. Há 2000 anos, inclusive grande parte da humanidade ainda tinha um pouquinho de respeito de um para com o outro. Sem soberbia, com humildade. E hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo, irmão, irmã, pessoas querendo atropelar uma a outra. Se deixar, ainda passa por cima. E dizendo, só basta dizer que aceita Jesus e faça o que bem entende. Querem implantar modas atuais no mundo, até mesmo na nossa igreja. Nós temos que lembrar de um fato muito interessante que São Paulo também diz: nem tudo quero isso, mas em tudo me convém. Ao dizer isso, São Paulo quis dizer o quê? Que nós tínhamos que lembrar do caminho estreito, o caminho simples do amor, que Jesus, lá no passado, deu. Primeiramente, nessa semana de Quaresma, dos 40 dias, que ele jejuou, que ele orou, foi tentado pelo inimigo de nossas almas a se jogar, porque o inimigo disse que o inimigo ele é muito astuto, né, meu irmão, minha irmã? Pule daí, que assim está escrito que os anjos vêm te socorrer. E ele, Jesus, com sabedoria disse: não atentará o Senhor seu Deus. O inimigo mais astuto levou Jesus no monte enorme e disse, mostrou toda a terra: se tu te prostrares perante mim, lhe darei todos os tesouros da terra. Quem prometeu, lembra que disse na hora da oferta, quem prometeu riquezas, que tudo podia fazer, foi o inimigo. Nós vivemos um período sim da graça,
principalmente, sim, da renovação, dos tempos do fim, sim. Olha, meu irmão, como está a tecnologia cada dia que passa. O que estamos falando hoje já é um passado longínquo, porque os tempos estão sendo abreviados para que nós pequemos menos, porque o pecado está grande. A idolatria ao corpo, a idolatria a bens materiais, a ganância de ver um irmão até de fé e falar: eu vou fazer sim porque ele tem condição, e não se portando com o dia de amanhã. Eu vou fazer um pouquinho, e já foi pregado aqui, já pregamos em vários lugares, nada a ver, só um pouquinho. Se eu errar, eu vou para o descanso. Por que estou dizendo isso? Que isso faz parte do que Jesus veio fazer para cada um de nós. Jesus não disse a nenhum santo apóstolo: faça só um pouquinho, tá? Que tudo bem. Mas pastor, quando São Pedro negou ele 3 vezes, ele perdoou. Ele perdoou aquele assassino quando ele foi crucificado. Ele perdoou os seus algozes. A Santa Avó Rosa e o irmão também perdoaram nos dias atuais. Se perdoa aquele que não fica cometendo o mesmo erro. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Porque se o Senhor, se eu, qualquer um de nós, cometermos o mesmo erro, eu vou jogar um pouquinho mais de água no feijão, aqui eu estou no trabalho, para economizar. Estou dando exemplo da comida. Só um pouquinho hoje. Amanhã também. Não, vou jogar mais um pouquinho que eu ganhei dinheiro. Amanhã também vou fazer de novo. Depois eu peço perdão à noite para Santa Avó, para o irmão Aldo. Está tudo bem. Quando nós cometemos o mesmo erro, se comete um remorso. Porque é o mesmo erro. Não que nós temos uma luta entre a carne e o espírito. Isso sempre nos foi ensinado. Só que nós temos que orar para que o espírito sobressaia a carne. Correto? Isso sempre nos foi ensinado através da nossa doutrina. Mas eu não posso dizer só um pouquinho, nada a ver. Comete o erro, vai lá, se ajoelha, pede perdão para Santa Avó, para o irmão Aldo, para Jesus, para a Virgem Maria, porque Jesus morreu por mim, prometeu o Consolador, então eles vão me perdoar. Amanhã eu faço de novo, depois da manhã eu faço de novo, e assim sucessivamente. Isso é remorso. É um risco muito grande, meu irmão, minha irmã, do que está fazendo. Porque muitas vezes, às vezes, nem dá tempo de pedir perdão, para pelo menos a Santa Avó Rosa ter misericórdia e mandar só lá para o descanso. E por que também digo-lhes descanso? Porque descanso não é feito para nenhum de nós. Se nós estamos aqui agora, porque nós já estamos aprendendo o que eles vão aprender lá no descanso, sempre foi nos ensinado isso. Porque nós temos o entendimento primeiramente do sacrifício de Jesus. Jesus deu a vida por mim. Jesus lutou por mim, pelo Senhor, pela senhora. Então, não será em vão esse sacrifício na minha vida. Eu vou ser bom, justo, humilde. E o mais importante, servir. Essa parte é a mais importante que o verdadeiro Filho de Deus tem que ter em mente.
O lava-pés é o maior exemplo disso. O mestre, né? Lavando os pés dos santos apóstolos. Com humildade. E dizendo a eles: eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que significa isso? Humildade. Principalmente aonde Jesus estava. Esse gesto para os judeus era muito importante, porque se lavava os pés das pessoas quando chegavam e eram convidados na casa de uma pessoa, do judeu. Era um gesto de humildade, de amizade. E Jesus, aqui mostrando no lava-pés, né? Podemos dizer assim, mostrando a humildade, porque eles eram bem-quistos com ele, com o mestre. Ele lavou os pés para que eles estivessem na mesma casa, no mesmo lugar, em comunhão com Deus. Esse é o maior significado do lava-pés, a humildade, a irmandade de Jesus se igualar aos apóstolos. Porque, como ele diz, nós estamos aqui para servir e não sermos servidos. Aquele que acha que veio para servir, está equivocado. O maior entre nós foi embora. O último profeta também já foi embora. E lembre-se, a humildade nunca quis ficar aparecendo. E às vezes, um de nós, às vezes indo ao mundo, porque só eu, minha igreja salva, realmente, só a igreja apostólica salva, isso é sem sombra de dúvidas. Mas se eu for fiel, se eu cumprir as promessas, se eu for humilde, se eu tiver amor no coração e respeitar o que Jesus quer, o caminho estreito, o caminho do amor, porque nesta quinta-feira estamos também recordando o corpo e o sangue dele. E ao recordarmos o corpo e o sangue de Jesus, a instituição da Santa Comunhão, nós temos que lembrar uma coisa muito interessante. Um corpo, ele é feito de membros. Não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Vamos dar exemplo dos nossos braços, das nossas pernas. Se esse corpo ficar debilitado, o que vai acontecer? Nós iremos falhar. Não vamos conseguir, muitas vezes, quem escreve com a mão direita vai ter que tentar escrever com a mão esquerda, porque não vai ter mais a mão direita. Mas o corpo continua ali. O que também podemos refletir? Faz falta, porque o corpo vai sentir falta do membro. Aí entra interessante, olha lá. Vou sentir falta da minha mão direita. Mas o corpo vai aprender a escrever com a mão esquerda. Meu corpo é acostumado a andar, né? Duas pernas. Mas eu preciso tirar o membro, uma das minhas pernas. Porque o corpo está vendo que aquela perna está tendo uma gangrena, né? Propriamente dita. O corpo vai sentir falta? Com certeza vai. Com certeza vai sentir falta. Porque o Senhor, eu, ou qualquer um de nós na terra, precisará andar de amuletos. Ou às vezes até empurrando uma cadeira de rodas com sacrifício. Mas o corpo vai continuar ali. Assim se dá na casa do nosso Pai.
Quando Jesus instituiu a Santa Comunhão, Ele deu seu corpo e seu sangue para que nós pudéssemos lembrar do seu sacrifício. Mas, se eu, apostólico da Santa Rosa, do irmão Aldo, for injusto, soberbo, prepotente, o corpo está com um membro debilitado. O corpo precisa ou curar esse membro ou infelizmente amputar. Mas o corpo vai continuar. Lembre-se que o irmão Aldo disse: a igreja vai vencer. Vai vencer com quem? Com quem for fiel, com quem respeitar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, com quem respeitar a sua doutrina. Aí o pastor entra na disciplina novamente de doutrina. Pastor, sim, nós temos que mencionar doutrina e disciplina, sim, nesse período do amor de Cristo para conosco, porque esse foi o maior gesto de amor. E ao lembrarmos do gesto de amor, recordarmos a traição de Judas Iscariotes. Nos dias atuais, quando eu digo, eu amo a Santa Vó Rosa, eu amo o irmão Aldo, mas nada a ver, só um pouquinho, eu faço o que eu bem quiser. Amém. Você tem o livre-arbítrio. Mas você está crucificando Jesus Cristo pela terceira vez, como disse há instantes. Você está crucificando, você está sendo Judas Iscariotes, vendendo Jesus por 30 moedas novamente. É isso que você tem que ter em mente. Por isso que nós temos que ter amor. Lembrar de uma traição, meu irmão. E as Sagradas Escrituras, e nos dias atuais, nós podemos lembrar que aconteceu muitas vezes aqui na igreja, desde o nosso começo. A traição. Com a Santa Avó, com o irmão Aldo, para mostrar que naquele período da igreja apostólica primitiva se iguala ao nosso período de hoje. Passamos por esses tipos de períodos e ainda iremos passar. Por quê? Tem pessoas que não concordam, querem mudar o que Jesus nos pede através da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo. E às vezes, muito de nós, quando se pergunta, nós temos alguém aqui que está sendo negligente, entre os membros do ministério, entre as pessoas, quem é? Quem é? Quem é? Muitas vezes nem necessário se faz. Apostólico, tem que orar, tem que agradecer a vida, a tudo de graça, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, como que eu vou dar graça? Eu estou cheio de dor. Não consigo comer. Constantemente eu vou ao hospital. Dai graças. Porque se está acontecendo algo em tua vida é para você aprender. Sempre foi nos ensinado isso. Porque aqui você sabe que o caminho dos céus é este. Então dê graças. Porque o inimigo também vai testar a tua vida. Vai. Não se esqueça disso. Jó, né? Vamos falar de Jó, sim. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu o quê? Esposa, filhos, todos os seus bens. Mas ele não perdeu a fé. O amor em Deus. Em nenhum momento
Assim temos que ser nós. Se eu tiver uma dor, eu tenho que ser resiliente. Minha santa avó, irmão Aldo, esteja comigo, para que o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, tenha valor, não só em minha vida, mas a vida de todos os meus irmãos e da humanidade. Não seja aquela pessoa que sai porta fora, está bem só se estiver bem para você, não está bem para mim. Não, meu irmão, acorde, acorde. Acorde enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos neste corpo. Sempre faça valer o sacrifício de Jesus, não esqueça disso. Irmão, minha irmã, Jesus indo ter com seus algozes, Ele pediu para o Pai, porque a gente tem que ir à frente, lembrar do sacrifício, lembrar do amor, ser justo, lembrar, opa, eu tenho que ser justo, porque Jesus deu a vida por mim, Jesus prometeu a vida eterna, aliás, Deus primeiramente, né, que nos prometeu a vida eterna, dando Jesus por amor a nós. E Jesus, sabendo o que ia acontecer com ele, falou o quê? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Aí vem a vontade do Pai, né? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando um apostólico da Santa Avó Rosa do irmão Aldo quer mudar a doutrina e disciplina desta igreja, ele não quer fazer a vontade do Pai, ele quer fazer a própria vontade. Esqueceu do que Jesus disse. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, sou dono do meu corpo. Volto a repetir. Nós temos o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a estar aqui. Eu não tenho obrigação de estar aqui. O senhor não tem obrigação de estar no coral, ser regente, pastor, diácono, diaconisa nesta igreja, nem membro está sentado aí me ouvindo, ou ouvindo qualquer outro pastor. Ninguém tem obrigação. Nós temos o amor. Nós estamos aqui porque amamos. Nós estamos aqui porque confiamos. Então faça o seu melhor. Faça a tua parte. Seja luz do mundo e sal da terra. Não copie o mundo para trazer nesta igreja. Não venha trazer o mundanismo nesta igreja. Traga a esperança de um mundo melhor ao mundo. Porque esse é o lema do nosso, principalmente do programa Hora Milagrosa. Seja a esperança de um mundo melhor. Seja luz. Seja alegria. Seja paz. Não venda Jesus Cristo por 30 moedas, não. A dizer que quer implantar modernismo na igreja. Lembre-se disso. Olha que Jesus, aí vem a outra parte que Jesus nos toca. Judas, com um beijo estás a trair o Filho de Deus? Apostólico, você querendo inventar modernismo na igreja apostólica, está atraindo a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, que é justamente a segunda vinda de Jesus e o pastor que vai conduzir a Jesus, que é a porta. Está na tua vida, está na tua mão, isso. E nós temos que deixar bem claro à humanidade. Quando nós escutamos as Sagradas Escrituras, que aqui se cumpre as principais promessas. E nessa Semana Santa nós temos que lembrar da promessa de Jesus.
Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele, Jesus, diz isso. Para mim, para o Senhor, para toda a humanidade. E nessa igreja apostólica se cumpre essa promessa. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras, o Evangelho do Reino dos Céus. Quem é a Santa Avó? Na tua vida, na minha vida, na vida desta igreja. A segunda vinda de Jesus. Quem é o irmão Aldo? Quem é ele? Como diz o hino presente dos céus, quem é ele? Aquele bom pastor, né? Meu irmão, né, minha irmã? Que nós tivemos a oportunidade de beijar a mão dele aqui. Mas pastor, quinta-feira, vamos relembrar, porque faz parte das promessas do Divino Mestre. E se nós nos lembrarmos, não tem valia a Santa Comunhão. Não tem valia, porque o irmão Aldo é aquele bom pastor que vai conduzir quem? A porta que é Jesus. Faz valia. Então por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A igreja apostólica cumpre fielmente, meu irmão, minha irmã, amigo internauta, essa promessa do Divino Mestre. Santa Avó Rosa, segunda vinda de Jesus. Irmão Aldo, o bom pastor que vai conduzir. Quando ele chamar, as ovelhas vão ouvir. Eu ainda tenho dúvida. Como nossos pastores antigos, que conheceu a Santa Avó Rosa, nos ensinou. Quando eu queria pedir alguma coisa para a Santa Avó, peça para Jesus. Vamos nós, né? Peça para o irmão Aldo. Ah, mas é com ele que eu estou com dúvida. Peça para a Santa Avó. Mas de todo o seu coração. Santa Avó, eu ainda sou novo na fé. Sou um visitante. Eu vi pouco hora milagrosa. Então peça para Jesus. Jesus vai te mostrar quem é essa santa que eu estou falando. Que nós pregamos nesta santa igreja apostólica. Que aí se cumpre a promessa de Jesus. Esse amor, sabendo que ele ia ser traído por Judas Iscariotes, sabendo que os sumos sacerdotes, que foi um julgamento totalmente injusto. Meu irmão, esse julgamento que Jesus teve, foi muito rápido. Rápido demais. Julgaram, condenaram, porque eles queriam que Jesus fosse um revolucionário terreno. Eles tinham medo de Jesus. Só que Jesus sempre disse, meu reino não é nessa terra. Amanhã nós vamos ver, né? Vamos lembrar mais rapidamente. Foram libertar outra pessoa no lugar de Jesus. Por quê? Mas pastor, isso foi prometido. Sim, foi prometido. Mas será que nós, seres humanos, tivesse desde o princípio, que foram poucos, através do pai da fé, através de outros santos, né? Que se matavam o cordeirinho antes de Jesus, não foram toda a humanidade, como hoje também, não será toda a humanidade que vai conhecer esta igreja. Mas, nós temos que lembrar do tribunal da calúnia e da mentira. Não vou aprofundar, que se nós fôssemos falar aqui do tribunal da calúnia e da mentira, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Muitos se recordam o que aconteceu aqui. Calúnias e mentiras. Muitos vão se lembrar que quando o irmão Aldo foi embora, falaram, aqui nesta nossa sede, essa igreja não vai durar mais de um mês. Já era.
Vamos fazer quantos anos? 12 anos que ele foi embora. Mas deixou o ensinamento. Deixou mais simples o Evangelho do Reino dos Céus para nós. Nos mostrou que seguindo o caminho estreito de Jesus, nós iríamos vencer. Basta confiar. Basta acreditar, meu irmão. Meu amigo internauta. Não é por acaso se o Senhor está nos sintonizando agora pela primeira vez. Não é por acaso. Você está sendo chamado. E nós que estamos aqui, e os que nasceram aqui, volto a repetir, seja luz. Ilumine a terra tão escura. Porque essa terra jaz maligno. É o inimigo que manda. Não façamos as vontades do inimigo. E ao lembrarmos, principalmente, desta quinta-feira, a atuação dos santos apóstolos, como eu li aqui, eles ficaram com medo. Né? Os apóstolos deixaram Jesus sozinho naquela hora, porque eles ficaram sem saber o que fazer. Olha o que o medo também faz. Vamos lembrar do medo, o que aconteceu no presente. Mas o Evangelho seguiu. O amor venceu. Porque com todos os problemas, Jesus está aqui. E nós estamos lembrando dele abertamente. Mas isso custou o sacrifício principalmente dele, Jesus. E depois dos santos apóstolos, né? Que pelo que nos é ensinado, só São João, o evangelista, que não morreu numa morte trágica. Os outros santos apóstolos, todos morreram ou decapitados ou crucificados, como São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Paulo decapitado e assim por diante. Mas todos morreram por amor a Cristo. Quiseram que Jesus jurasse pelo Deus vivo: se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Igualzinho na cruz, né? Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Eles mesmos colocaram. E assim se cumpre. Tenha isso em mente, meu irmão. Nessa vida você não leva nada, eu não levo nada. Só vamos levar os nossos ensinamentos. O amor. Lembre-se do que São Paulo disse. Mas em nenhum momento São Paulo foi soberbo. Combati o bom combate. Guardei a fé. Ganharei a coroa que o Senhor me preparaste. E foi. São Pedro, né? Irmão, irmã. São Pedro. Onde sua sombra, olha aqui, alegria, que idade, onde a sombra de São Pedro passava, curava, mas a humildade, é Jesus Cristo que está curando. Será que hoje, nós não temos isso, irmãos? Temos. Água e óleo ungido, né, meu irmão? Né, minha irmã? O senhor levar às vezes para uma pessoa. Obrigado pelo Senhor. Quem está curando é Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Você tem isso em mãos hoje. Mas você ser a luz, você ser a porta para outras pessoas serem salvas. Tenha isso em mente. Guarde. Porque a morte não teve vitória.
Jesus ressuscitou. Quiseram jogar os cristãos para que a religião cristã não estivesse hoje aqui entre nós. Mas não adiantou. Estamos aqui. Porque muitos deram a vida por amor. Meu irmão, esteja hoje preparado a dar tua vida pela Santa Avó, pelo irmão alto. Porque eles vão precisar. Eles vão precisar da sua comunhão com Jesus, com eles. Eles vão precisar do amor de Jesus Cristo, sim. De fazer jus à Semana Santa. E que cada um, irmão, cada um, irmã, amigo internauta, faça jus aos 365 dias de sua vida, como semana, aliás, vamos dizer, dia santo. Levante e agradeça pela vida, pelo sopro da vida que Deus te dá. Ah, mas Deus dá a vida para o ímpio. Mas você vai buscar a santidade. Então agradeça. Não se importe. Faça a sua parte. Quem sabe aquela pessoa que é ímpia, através da sua alegria, do seu amor, dando graças, ela conheça essa verdade. E que nessa Semana Santa, todo o povo seja abençoado. Que nessa Semana Santa, nesses dias que vamos escutar, relembrar o sacrifício de Jesus, tenhamos uma reflexão de fé, de amor. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Tenha isso em mente. Que você faça de tudo, que eu faça de tudo, que nós façamos de tudo, para sermos os escolhidos, não apenas chamados. E que a Santa Avó, irmão Aldo, nossos santos, esteja conosco até o dia da última vitória. Amém. Querido irmão, querida irmã, agora nós iremos passar a parte das nossas orações, né, meu irmão? Nos foi ensinado aqui na nossa sede que é Deus, com o Divino Espírito Santo, Ele mesmo vem escutar nossas orações, né? Que reunião importante. Não que as outras não sejam, porque todas são. Mas esta, é Ele mesmo. Quantas vezes me recordo de escutar isso, da nossa saudosa missionária. Que essa reunião é muito importante para nós. Se nós apostólicos soubéssemos dar valor a esta reunião, jamais faltaríamos. Porque é Deus que estará aqui para te escutar. Irmão, irmã, ore por nosso país. Não esqueça. Olhe pelo mundo, olhe o que está acontecendo à nossa porta. Ore pelo mundo. Que aqui é a terra do Consolador. E a oração de um apostólico fiel tem força. Deus ouve com mais intensidade. Ore por todos. Ore pelos seus pastores, pelos nossos pastores, pelos seus irmãos, pelos músicos, coristas, se eles estão fracos, independentemente de quem seja. Ore por cada um. Ah, mas a salvação individual, mas a oração em comunhão ajuda. Tenha isso na sua mente. Se eu ver um irmão fraco na fé, ore, para que esse irmão esteja com você, comigo amanhã, novamente aqui firme. Porque exemplos eu sei que nós temos. Olhando para muitos aqui, nós temos sim, exemplos assim de oração. Não precisamos citar, mas sabemos que temos. Então ore. Ore pelos nossos irmãos do conselho. Não é fácil o trabalho deles. Precisa de nossa oração, da nossa comunhão, para que eles possam administrar a igreja, que não é fácil. Às vezes nós nos preocupamos com um probleminha nosso em casa. A responsabilidade de todas as
nossas filiais, todos os pastores, diáconos, tudo com eles. E eles não têm poder, eles têm o que nós temos. Então eles precisam da nossa oração. Lembre-se disso. Ore por essa humanidade carente, meu irmão, não esqueça disso. Eles precisam de mim, do Senhor, de todos nós. Tenha isso em mente. Nesse instante, eu convido a todos os irmãos a ficar em pé, para darmos início à nossa parte da oração, cantando o hino do nosso inário de número 122, Minha Oração. Queridos e amados irmãos, façamos as nossas orações. Amém. Cantemos o hino do nosso inário de número 119, ao único Deus. Queridos e amados irmãos, amigos internautas, chegamos ao final da nossa reunião de oração, quinta-feira de Semana Santa, onde estamos relembrando o sacrifício do amado Mestre Jesus, aquele que deu a vida
por cada um de nós. Em especial nessa noite, meus agradecimentos vai, sim, primeiramente ao nosso Deus. Porque Ele nos prometeu que nós voltaríamos ao seu reino. Então, a minha gratidão, e nós vamos agradecer a Ele, a Jesus, por ter dado a vida por cada um de nós. A querida Mãe Virgem Maria, que muitas vezes a gente esquece dela, né? Santa Avó, Irmão Aldo, e todos os santos e anjos que estão lutando para que nós possamos cantar a última vitória. Que nós possamos ser bons cumpridores, fiéis, bons servos, como os pastores, diáconos, diaconisas, coristas, músicos, regentes, bons membros para o corpo de Cristo. Lembre-se, nós somos a igreja apostólica. Cada um é a igreja. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que a Santa Avó Rosa, irmão, possa abençoar grandemente a vida de todos. Irei orar para encerrarmos a nossa reunião. Santíssimo Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, agradecemos de todo o coração por essa oportunidade. Que tenhamos fé, ânimo e coragem para levar ao mundo essa verdade de todo o nosso coração que o Senhor nos deu e nos dá a cada dia. Sopro da vida, paz, amor e união através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Que nessa Semana Santa, ao relembrarmos o sacrifício de Jesus, a sua vitória, tenhamos essa fé, a convicção de todas as promessas do Senhor Divino Mestre que nos deu através da Igreja Apostólica. Santa Mãe, a nossa gratidão por tudo que a Senhora faz por cada um de nós. Santa Avó, também a segunda vida de Jesus se deu através da Senhora. A nossa gratidão por tudo, avó. Que possamos marchar com a Senhora sempre unidos. Que possamos fazer parte do corpo de Cristo sempre. Que nós possamos ser bons servos, avó. Para que o Senhor, Supremo Pastor, o dia que possamos cantar a última vitória, esteja a nos conduzir. E a todos os santos e anjos que lutaram incansavelmente e lutam para que essa vitória seja alcançada, a nossa gratidão. E pedimos, nos abençoe, que possamos refletir e para que possamos estar abençoados, porque o inimigo de nossas almas, ele quer nos destruir, mas sejamos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, com muito amor, com muita convicção nas nossas vidas. Querida Santa Avó Rosa, querido irmão Aldo, neste altar, em todos os pedidos dessa caixinha de oração, eu não tenho poder, mas irmanado com todos os meus irmãos, peço, atenda-os na medida do possível. Queridos e amados irmãos, queridos amigos internautas, que possamos felizes receber as bênçãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, Seu Divino Espírito Santo em nosso lar e em nossa vida. As bênçãos preciosas de Jesus, o nosso amado Mestre, o Príncipe da Vida, Príncipe da Paz, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe, Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, Supremo Pastor Santo Irmão Aldo e santos e anjos da corte celestial. Vamos felizes em paz, na paz do Senhor. E nessa Semana Santa, muito felizes para lembrar o amor de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.